Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta, bem-vindos a mais uma aula, continuando essa playlist de funções vetoriais aqui do meu canal de videoaulas, e como eu já falei no final da aula passada, entrando agora na aula de derivadas de funções vetoriais. Então, assim como lá no curso de cálculo 1, né, que é quando a gente aprende derivadas, existe uma interpretação geométrica para o conceito de derivadas. Eu vou primeiro aqui apresentar a definição matemática teórica, que vem, inclusive, herdada lá do curso de cálculo 1, e aí depois eu também vou dar a interpretação geométrica. Lá em cálculo, para funções vetoriais, né, claro. Lá em cálculo 1, a gente enxerga a derivada num ponto como sendo o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função no ponto. Se a gente for adaptar aqui, quem é o gráfico de uma função vetorial? São as curvas parametrizadas. Então, quem é a derivada? Mas peraí, derivada de função vetorial a gente vai definir daqui a pouco como sendo um número, um vetor, o que é? Então, depende muito de como é a definição, a gente adapta os nossos conhecimentos de cálculo 1 para os conhecimentos aqui de função vetorial que a gente aprendeu até agora. Então, apresentando a bancada para vocês, tem bastante coisa para falar nessa aula, então, algumas definições com base em aulas anteriores, e já apresentando aí para vocês qual que é a derivada. Pessoal, é a definição padrão. Dada uma função vetorial R de t, a derivada dela é o famoso limite de R de t mais h menos R de t sobre h com o h indo a zero. É exatamente a mesma definição do que a gente já conhece no curso de cálculo 1. Então, a R' de t, inclusive a notação é a mesma, é o limite. Ao invés de você colocar R de t menos R de a, t menos a, a gente usa aquela notação do h, tá? Então, essa aqui é a definição da derivada, que a gente já conhece do curso de cálculo, é exatamente a mesma para a função vetorial. Agora, prestem atenção. A R' de t, a derivada, é um limite. Como que a gente calcula limite de uma função vetorial? Aí é onde que entra essa minha observação aqui, ó. A partir das derivadas de funções reais e da definição de uma função vetorial. Aqui eu peguei 3 entradas, lembrando. Se eu tenho R de t como sendo f, g e h, o limite da R de t é o limite da f, é o limite da g, é o limite da h. Moral da história, o limite de R de t mais h menos R de h sobre h vai ser o limite de f de t mais h menos f de h sobre h, limite de g de t mais h, ou seja, eu vou aplicar esse limite, se eu aplico na R, quer dizer que eu aplico esse limite que está aplicado na R, na F, na G e na H. Ou seja, limite de F, é a primeira entrada, de T mais H menos F de H sobre H, é F' de T. Tá aqui, ó. Né? F, G, troco R por G, é a derivada da G. Moral da história, se eu faço todas as entradas, a derivada de uma função vetorial é nada mais nada menos que derivar todas as entradas. Afinal de contas, a gente herda isso do limite de função vetorial e herda isso de derivada do curso de cálculo 1. Então, toda a construção, toda a definição de derivada de função vetorial simplesmente é isso daqui. Basta que a gente pegue e derive cada entrada para ter a para ter a derivada da função vetorial. Óbvio, a derivada da função vetorial depende de que todas as entradas, as derivadas, existam. Professor, tem situação que a derivada não existe? Sim, a gente usa sempre o exemplo clássico da função módulo de x, que, por exemplo, não tem derivada no zero. Tá claro? Então, desde que as derivadas, afinal de contas, a derivada é um limite, e limite nem sempre existe. Perfeito? Bom, uma vez definida a parte algébrica, vamos para a interpretação geométrica, como a gente faz lá em cálculo 1. Primeira coisa, a gente vai pegar em passos aqui para eu não colocar a figura de uma vez e vocês acabarem se perdendo. Então, eu vou pegar C, uma curva parametrizada pela função R de t, e eu vou pegar 2 pontos, P e Q, sobre a curva. Então, vou tentar fazer a ideia geométrica que eu estou querendo dizer aqui, ó. Então, aqui eu vou desenhar o eixo Z, aqui o X e o Y, né? E eu vou desenhar uma curva C aleatória aqui, ok? Sobre essas curvas C aleatória, eu peguei uns pontos P e Q, ok? E a gente sabe que esta curva foi parametrizada por uma função R de t. Então, presta atenção. Lá da primeira aula de parametrização de curvas, se essa curva C foi parametrizada por uma função vetorial, quer dizer que este ponto P aqui, ele é a extremidade de um vetor, ó, é a extremidade de um vetor. E esse ponto Q aqui, ele é a extremidade de um outro vetor.
que forma a curva C, pegando aquela ideia. Todos os vetores colados um no outro, pegam as extremidades, criam a curva. Como são pontos sobre a curva, e a curva C é uma parametrização da função R de t, então este ponto P e este ponto Q, ele é um R de alguém. Ele é um R de alguém. O que eu fiz aqui? Eu quero admitir que o ponto P é um R de t qualquer, com algum t. Eu estou chamando de R de t, um R genérico. E o ponto Q, ele é um R de t mais H, óbvio, com H diferente de zero. Por que o H tem que ser diferente de zero? Justamente porque se o H é zero, o ponto Q e o ponto P são iguais. O ponto Q e o ponto P são iguais. Pois, afinal de contas, se o H é zero, é R de t e R de t, então P seria igual a Q. O que eu estou querendo dizer? Ó, eu vou desenhar a mesma curva, ali, e vou desenhar esses vetores, ó. X, Y, Z. Desenhei aqui a minha curva C, marquei aqui um ponto P e um ponto Q. Esse é o ponto P, esse é meu ponto Q. Pessoal, vou fazer com uma caneta de outra cor. Eu estou querendo que vocês peguem, ó, esse vetor preto que eu fiz aqui é o R de T. E esse outro que eu fiz aqui, ficou meio tortinho, tá? É o R de T mais H. Ok? Então, ó, esse cara aqui é o R de T, ó. Eu estou admitindo que a extremidade é dada, o ponto P é, na verdade, a extremidade do meu vetor RT. E esse outro aqui, ó, que eu estou desenhando aqui, é o R de T mais H. Pessoal, é como se fosse assim, imagina que o T vale 1. Então, o R de 1 dá o ponto P. Como o H é diferente de zero, é como se fosse 1 mais alguma coisa. Então, é 1,03. 2, 1 mais 1, 1 mais 4. Então, é outro número. Então, dá outro vetor. Então, eu estou chamando R de T mais H, porque daqui a pouco eu vou fazer o limite desse H indo para zero. A bonita da parte de interpretação geométrica é essa, ok? Mas se você está com dificuldade de entender por que é R de T mais H, imagine que fosse assim, R de 1 dá o ponto P, e R de 1 mais alguma coisa, que é um outro número, 1 mais 1, 1 mais meio, 1 mais 5, 1 mais 7, beleza? Que dá 8, enfim, eu estou usando exemplos hipotéticos aí, que vai dar outro vetor, que está com extremidade no ponto Q. O que eu quero fazer agora com vocês é o seguinte, eu quero pegar o vetor PQ, eu quero criar um vetor PQ. Esse vetor PQ ele vai atravessar aqui parte desta curva, só que eu quero lembrar lá de VGA, quem é o vetor PQ? Pessoal, aqui já está escrito, a gente vai resolver isso aqui para vocês entenderem melhor. O vetor PQ, ele representa este vetor aqui, ó. É a subtração desses dois vetores. Espera aí, professor, eu não entendi nada. Então, vamos lá, ó. Aqui é a origem, certo? Eu vou pegar e fazer o vetor OP. Quem que é o vetor OP? Ó, OP. O vetor OP é nada mais, nada menos do que o meu RT dado no meu problema, concordam? Ok? E eu vou pegar aqui o vetor OQ também, ó. O vetor OQ é quem? Pela minha teoria, é o vetor R de T mais H. Tá certo? A pergunta é, quem é o vetor PQ? Quem é o vetor PQ? Eu estou dando foco um pouco maior nessas flechas aqui, porque eu quero relembrar lá com vocês de soma de vetores. Como que eu determino o vetor PQ? Pessoal, lembra lá do curso de VGA que somar dois vetores é fechar o triângulo. Só que tem que ser assim, origem com extremidade, origem com extremidade. Aqui tá vendo que as duas origens estão iguais? Então, vê se vocês concordam comigo. Quem é o vetor menos RT? O vetor menos RT é o oposto desse cara aqui. É o oposto desse cara. Tá certo? Então, se você pensar, ó, o vetor PQ, veja bem a conta que eu vou fazer aqui, ó. O vetor PQ, ele é o vetor PO mais o vetor OK. Isso aqui é VGA agora. O vetor PQ é o vetor PO mais o OK. Mas quem que é o vetor PO? Se o OP é o vetor RT, então, necessariamente, o vetor PO é o menos RT. Ok? E o vetor OK é o R de T mais H. Pronto, morreu a história. Aqui só está escrito ao contrário, né? Menos RT mais esse, ou seja, né? Vamos escrever assim, ou seja, o vetor PQ, ele é necessariamente o vetor R de T mais H menos o R de T. Tá claro?
Vocês perceberam que eu estou fazendo surgir aquela coisa que está dentro do limite, ó. Olha a definição de novo. R de T mais H menos R de T. Tá vendo? Eu estou fazendo surgir o cara que está dentro do limite. Antes de eu aplicar o limite, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o vetor por um número H. Pera aí, dividir um vetor? Não se divide vetor. Não se divide vetor por vetor, mas dividir por um número... Opa, vamos ver o que está acontecendo? Ó, antes disso, eu quero dar aqui a interpretação geométrica final de toda essa nossa construção. Ó, dá uma olhada aqui e vê se vocês concordam. É isso aqui que eu fiz até agora, ó. Tá vendo? Aqui já está bem desenhadinho, ó, a curva C, o ponto P, o ponto Q. Esse vetor que está aqui em azul é o vetor R de T mais H menos R de T. Esse é o R de T, esse é o R de T mais H, que a gente tinha feito. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este vetor, que é o PQ, que é o R de T mais H menos o R de T, e eu vou multiplicar por 1 sobre H. Prestem atenção. Pegar um vetor e multiplicar por um número, né? 1 sobre H, eu posso escrever desse jeito aqui, não tem problema nenhum. Só que presta atenção, eu estou pegando o vetor PQ e estou multiplicando por 1 sobre H. Pessoal, a dependendo do valor do H, não interessa se o H é maior do que zero, menor do que zero, se é positivo ou negativo aqui agora. Não importa isso. Ele só é diferente de zero. Desde o começo ele já era diferente de zero, mas eu não estou me interessando por enquanto se ele é positivo ou negativo. O que acontece quando você pega um número, porque 1 sobre H é um número. Afinal de contas, H é um número, né? Era um número real diferente de zero. Estava aqui na parte teórica, ó. É um R, é um número real diferente de zero. O que acontece quando você pega um vetor e multiplica por um número? Eu falei isso numa aula anterior a essa, inclusive. Quando você pega um vetor V, um vetor PQ que seja, e multiplica por um número, você aumenta e diminui o tamanho do vetor. Se o H for positivo, você mantém o sentido, e se o H for negativo, você inverte o sentido. Porém, o vetor 1 sobre H tem mesma direção, ou seja, é paralelo. Quando você pega o vetor PQ e multiplica por 1 sobre H, você tem um vetor que é mesma direção, é paralelo ao vetor PQ. O 1 sobre H, 1 sobre H PQ, ele é um vetor que tem mesma direção, ele é paralelo, porque a única coisa que eu fiz, já que vocês querem, vamos pensar no rascunho, para vocês entenderem melhor. Imagina que você tem aqui o vetor PQ, ok? Você está aqui, é o teu vetor PQ. Quando você pega esse cara e multiplica por um número, olha só. Quando você multiplica... O meu número aqui é específico, é 1 sobre H, tá? Mas aqui é um rascunho. Quando você multiplica um vetor por um número, você está aumentando ou diminuindo o vetor. Ó, você está fazendo isso ou isto. E se o alfa é positivo, você mantém não apenas ele ser paralelo, mas você vai mantendo o sentido. Se o PQ aponta daqui para cá, o alfa PQ também. Se o teu alfa é negativo, você vai aumentar, vai manter a direção, porém necessariamente vai inverter o sentido, ok? E aí é onde entra a parte que me interessa agora. Eu quero apenas um H positivo. Se o H ele é positivo, que é o que vai vir nessa observação aqui agora, ó, se o H é maior do que zero, então o vetor 1 sobre HPQ, que é o que está aqui, tá, ó, esse cara é esse, 1 sobre HPQ, ele não vai ter apenas a mesma direção, ou seja, ser paralelo, mas ele vai ter o mesmo sentido do vetor H, do vetor R de T mais H menos R de T, que é esse aqui. Moral da história, o que eu quero fazer, já virando a folha aqui para mostrar para vocês, eu peguei o mesmo desenho e agora eu vou colocar ele aqui e vou complementar o desenho. Pessoal, o que está acontecendo aqui é o seguinte, pega esse vetor PQ, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar agora este vetor aqui, ó. Pode ser maior ou menor, tá? Não tem problema nenhum. Eu fiz maior porque é mais fácil para explicar. Esse vetor que eu acabei de encompridar aqui, ele é um vetor que eu estou chamando de 1 sobre H PQ. Tá certo? Que, se você for pegar 1 sobre H PQ, na equação anterior, é aquele R de T mais H menos R de T sobre H. Tá claro? Tá perfeito isso? Então, é que eu não ia ficar um pouquinho apertado aqui, e aí eu não quis escrever ele inteiro. Professor, mas esse H aqui, ele tem que ser... Ó, pessoal, veja bem, o vetor PQ está para cá. O vetor 1 sobre HPQ, que é esse que está maiorzão aqui, também está apontando para cá. Eles têm mesma direção, ó, tá vendo? Os dois são paralelos. Paralelos no sentido assim, né? Vamos... Deixa eu pegar e fazer assim, ó.
eles estão aqui. Ambos são paralelos e apontam para a mesma direção. Se eles são paralelos, como o vetor não tem posição fixa no espaço, você pode sobrepor um ao outro. Foi o que eu fiz, tá certo? Então, aqui, ó, pensa que um dedo meu aqui é esse aqui que eu estou balançando, é o PQ. E o 1 sobre HPQ é o outro dedo que continua crescendo aqui, tá? Esse dedo aqui que eu mexi agora. Então, nesse sentido, eles são paralelos e têm mesmo sentido quando o H é positivo. Aqui, ó, com o H maior do que zero. Porque se o H for negativo, ele vai estar nesta linha, só que o 1 sobre H vai estar apontando para o outro lado. Eu não quero isso. Eu quero que o H seja um número positivo. Só que é agora que vem a brincadeira legal. Qual que era a definição que a gente aprendeu aqui no começo da aula? Ó, esse cara que eu apaguei aqui, eu estou dando a interpretação geométrica. Esse cara aqui é o 1 sobre HPQ. É esse desenho que eu acabei de fazer aqui. Veja bem, o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer o H tender a zero. Mas espera lá, o H tender a zero, agora eu vou pegar aqui da folha anterior, inclusive, dessa daqui, ó. O H tender a zero é equivalente a falar que o ponto Q vai se aproximar do ponto P, certo? Se o ponto Q vai se aproximar do ponto P, o Q vai se aproximar do P, vai acontecer que este vetor aqui, ele presta atenção, este vetor ele não vai sumir, porque está se aproximando. Mas a ideia matemática que vai acontecer é que ele vai se aproximar, olha só, esse vetor aqui, que o ponto Q vai se aproximar, mas esse 1 sobre Q aqui, ele vai fazer o quê, ó? À medida que o ponto Q começar a andar para cá, ó, começar a andar para cá, porque é um H indo para zero, esse vetor, ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, de forma que ele vai ser tangente à curva. Tá vendo, ó? Esse que tá em azul agora, que é o que eu acabei de compridar agora há pouco, que é o R de T mais H menos R de T sobre H, ou seja, esse aqui é o nosso 1 sobre HPQ. À medida que o Q se aproxima do P, esse vetor azul, ele vai virar um vetor tangente à curva no ponto P. Moral da história, ó. Quando H se aproxima de zero, o vetor 1 sobre HPQ se aproxima de um vetor que está sob a reta tangente. Pessoal, aqui, ó, vou até desenhar nesse desenho aqui, ó, existe uma reta, aqui, ó, deixa eu tentar fazer o mais bonitinho possível. Existe aqui, eu vou fazer até de vermelho, uma reta tangente, tá certo? Ó, existe uma reta tangente e a curva nesse ponto. E à medida que o H se aproxima de zero, que equivale a falar que o Q se aproxima de P, esse vetor 1 sobre H, ele se aproxima do vetor da reta tangente. Se eu fosse fazer a reta tangente aqui também, ó, inclusive vou fazer de preto, tá? Para não confundir com o vetor que está em vermelho. Ó, aqui está a reta tangente. Olha a minha reta tangente aqui, olha o meu vetor da reta tangente. Moral da história. Quem que é o vetor R'? E agora a gente começa umas sequências de definições para simplesmente a gente poder fazer um monte de conta. O vetor R' de T ele é chamado de vetor tangente à curva parametrizada ou definida por RT no ponto P, desde que R' exista e seja diferente de zero. Ou seja, lá no cálculo 1, a derivada era o coeficiente angular da reta tangente. Aqui, o R' de T é este vetor tangente à curva no ponto P. E a gente, por uma questão vamos falar assim, de princípios físicos, né? A gente coloca a origem desse vetor tangente no ponto P, tá certo? Então, esse vetor tangente, ele é tangente à curva no ponto P. Se você vier aqui pegar um vetor tangente no ponto Q, vai ser um vetor para cá. Se você pegar aqui um outro ponto aqui, vai ter um outro vetor tangente. Moral da história. Lembre, no começo da aula, tá? Vou pegar aqui a primeira folha da aula de hoje, ó. Lembre-se que o R' de T é um vetor. Tá vendo? Ele é um vetor cujas entradas são as derivadas de cada função. Nesse sentido, se ele é uma derivada de cada função, ele é um vetor. É um vetor cujas entradas são as derivadas da f, da g e da h. Então, a interpretação geométrica aqui, diferente do cálculo 1, é que, para funções vetoriais, a derivada não é coeficiente angular da reta tangente. A derivada é o vetor tangente à curva, naquele ponto de tangência. Perfeito? Eu fiz toda a construção em cima do ponto P.
Então, a R' de t, que é esse cara que está aqui em vermelho, certo? Daqui a pouco a gente vai voltar nessa reta preta, tá, gente? A reta preta não acabou, não. Porque vocês acham de concordar comigo que lá de VGA, isso aqui é um vetor diretor da reta tangente. Tá certo? Isso aqui é uma reta lá de VGA. Então, o vetor R' de t, ele é chamado de vetor tangente. Tá certo? Então, ele é um vetor tangente à curva. Quem que é o R' de t dividido pela norma de R de t? É o vetor tangente unitário. Como vocês se lembram lá de VGA, toda vez que você pega um vetor e divide pela norma, a gente fala que ele é um vetor unitário, ou vetor normal, né? Cuja norma dele vamos chamar de vetor unitário, tá? Estou falando normal, aqui pode dar confusão. É um vetor unitário. O que é um vetor unitário? É um vetor que tem norma igual a 1, comprimento igual a 1. Como que a gente define um vetor unitário? Pega um vetor e divide pela sua norma. Como o R' de t é um vetor tangente, quando eu pego ele e divido pela norma, esse é chamado de vetor tangente unitário. E agora sim, ó, eu vou tentar deixar a definição junto com o desenho, tá? Aqui está o desenho. O meu foco agora é nessa reta tangente à curva no ponto P, na direção do R' de t. A reta tangente a C no ponto P. Então, eu tenho uma reta que está tangente à curva e ela está tangente no ponto P. Então, eu tenho a minha curva lá na terceira dimensão, peguei um ponto P sobre a curva e tracei uma reta tangente, certo? Que é paralela ao R' de t. Por quê? Porque eu posso ter, veja bem, eu posso ter infinitas retas tangentes nesse ponto P. Por exemplo, ó, imagina que a ponta dessa caneta seja a ponta, a curva passa aqui, certo? Eu pego aqui. Eu posso ter uma reta tangente aqui, uma reta tangente aqui, uma reta tangente aqui. Eu tenho infinitas retas passando por um ponto, tá certo? E todas elas tangentes. Vamos pensar assim, várias tangentes. Só que eu quero uma única reta que passa na direção do vetor R'. Pessoal, o vetor R' só existe um. E aí eu tenho esta reta aqui, que passa por P e tem R' como vetor diretor. Isso dá uma equação de uma reta que eu estou chamando de reta S. Essa reta S, que é uma S de t, pois afinal de contas é uma reta, portanto, parametrizada vetorialmente como uma reta. É uma função vetorial que tem equação de reta, lá daquela aula de curvas parametrizadas no espaço, tá? A reta tangente tem esta equação, que passa por P, ela passa pelo P mais T vezes R' de t. Então, aqui não é um vetor PQ qualquer, como a gente falou lá na aula de curvas no espaço. Aqui, necessariamente, é um vetor diretor da reta, o vetor paralelo à reta é o vetor derivada. Moral da história, quantas definições a gente passou aqui? Então, deixa eu voltar aqui nas 3 definições. R' de t é o vetor tangente, R' de t dividido pela norma do RT é chamado de vetor tangente unitário, e a minha reta tangente é a reta que tem o vetor derivada como é uma reta, portanto, aqui é P mais T vezes um vetor, onde o meu vetor é o vetor R'. Não é muito difícil, por exemplos, vai ficar bem claro o que é que a gente está fazendo aqui. Perfeito? Então, bora fazer aqui, então, alguns exemplos. Tem bastante conta para fazer nessa aula de hoje ainda. Então, dada a função vetorial R de t dada por esse cara, calcule R' de t. Então, simplão, depois a gente vai para o B. Determinar o vetor tangente unitário, tá? Então, bora fazer o item A. R' de t tá bem fácil. Pessoal, cuidado aqui agora, tá? A gente lembra da definição que isso aqui é F' de t, G' de t e H' de t. Lembrando que eu não vou entrar mais em detalhes daqui para frente, tá? Acho que vai ser a última vez que eu vou falar isso. Esse cara é meu F, a segunda entrada é o G e a terceira é H. Bom, quem que seria a F' de t? Claramente é 2t, beleza? Quem que seria a G' de t? Cuidado que aqui a gente tem que utilizar a regra do produto, tá? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Só que presta atenção, não coloquei o sinal de propósito, que seria mais, né? Só que a derivada do segundo eu tenho que utilizar a regra da cadeia. Vai dar a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada de quem está em cima, que é menos 1. Então, aqui vai ficar menos com mais, dá menos. E aí eu coloquei aqui em evidência, assim, eu fiz assim, na verdade, E de menos T, menos
E de menos t, desculpa, que multiplica 1 menos t. Você pode deixar desse jeito aqui, colocando em evidência. Foi a única coisa que eu fiz. E a galinha de t é regra da cadeia apenas. A derivada do seno é cosseno, vezes a derivada de quem está dentro. Então, isso aqui dá 2 cosseno de 2t. Logo, quem que é o teu vetor R' de t? Como a gente já viu no começo da aula, a parte algébrica é o vetor 2t e elevado a menos t, 1 menos t, e 2 cosseno de 2t. Então, esse aqui seria o meu vetor derivada. O item B, ele pega e determina o vetor tangente unitário, onde o t é igual a zero. Moral da história. A única coisa que eu preciso fazer, a notação que a gente usa para vetor tangente unitário é esse tzão de t aí, tá? Isso daqui, então, vai dar R' de t, dividido pela norma do R' de t, com t igual a zero, tá, pessoal? O exercício pediu para fazer no t igual a zero. Bom, o R' de t eu já tenho, do item anterior. Quem, então, é R' de zero? Então, R' de zero, o R' de zero vai ser 2 vezes zero. Ó, para quem não se lembra, ó, é 2t, e elevado a menos t, 1 menos t, então vai dar e elevado a zero, 1 menos zero, 2 cosseno de zero. Beleza? Então, isso daqui eu já vou colocar e elevado a zero, 1 menos zero, vírgula, e elevado a zero, que multiplica 1 menos zero, e o outro dava 2 cosseno de zero. Isso aqui, automaticamente, todo mundo enxerga que vai dar 2 vezes 0 é 0. Cuidado aqui agora, tá? E elevado a zero é 1, 1 menos 0 é 1, então 1, ok? E o cosseno de zero é 1, vezes 2 dá 2. Portanto, esse aqui é o meu vetor R' de zero. O que eu preciso calcular agora? A norma do R' de zero. Pessoal, isso aqui é vetor. Como é que a gente calcula a norma de vetor? Raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Uma conta rápida, isso dá raiz de 5. E assim, acabou o nosso problema. Ok? E assim, o tzão de t, né? Perdão, gente, aqui no caso não é tzão de t, é o tzão de zero, tá? Corrigindo aqui, vai ser o vetor 0, 1 e 2, que era o que começava, dividido pela norma. Raiz de 5, raiz de 5. 0 sobre raiz de 5 é raiz de 5. Ou, se você preferir, ó, você pode colocar assim, tá? É bom relembrar esse tipo de notação, para vocês lembrarem. Cuidado, é J e K, tá? Eu quis fazer de propósito. Não precisa colocar flechinha no J e no K aqui não, tá? Por quê? Porque aqui não é I e J. É 0. Se você quiser, você pode colocar 0I mais 1 raiz de 5J mais 2 raiz de 5K. Fechou? Toma cuidado com esse tipo de problema aí. Bom, partiu para o próximo exemplo, para a gente poder falar ainda de mais propriedades. Dada essa função vetorial, calcule R' de t. Então, vamos fazer rapidão? Já está em forma IJ. Isso aqui é no plano. Qual que é a derivada da primeira entrada? É a derivada da raiz de t, que é 1 sobre 2 a raiz de t, i. Mantém essa forma. Qual que é a derivada disso daqui? É menos 1. Então, menos 1 vezes j. Pronto. Essa é a derivada do cara. E ele pede agora para esboçar a curva parametrizada. Então, ele está pedindo para esboçar. Voltando à aula anterior mesmo. Desenhe o vetor posição R de 1, ou seja, o vetor posição é quando a origem sai de 0 e ele aponta para o ponto sobre a curva, ok? É o R de 1, é calcular o R de 1 aqui mesmo. E ele quer o vetor tangente R' de 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a parametrização, a curva parametrizada. Então, é aquele processo padrão. X é igual a raiz de t e y é igual a 2 menos t. Daqui a gente já tira uma informação, que o t necessariamente é maior ou igual a zero, pois afinal de contas é uma raiz, ou seja, o meu x só vai existir gráfico para x positivo, tá certo? Não vai fazer sentido x negativo. Pessoal, o que eu fiz aqui, ó? Como eu falei para vocês nas aulas lá atrás, isso aqui é de caso a caso. Eu elevei ao quadrado e aqui eu mantive. Sabe por que eu fiz isso? Porque agora x ao quadrado é t, e o t aparece aqui. Moral da história, eu cheguei que isso aqui dá curva y igual a menos 2x ao quadrado com x maior que zero. Essa é a parametrização, esse é o gráfico. É aquele lance de fazer o t desaparecer.
chegar numa coisa que depende só de x e y. Aqui eu consegui o y explicitamente, né, dado em função de x. Isso daqui é o gráfico de uma parábola com concavidade para baixo. O vértice dela está lá em 2, né, no ponto 0, 2, com concavidade para baixo. E ela corta o eixo x no raiz de 2 e no menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, ó, eu ainda vou fazer as contas do que é o R de 1 e o R' de 1. Mas eu já vou fazer aqui no verso quem é o meu gráfico, tá? Eu já vou fazer aqui no meu verso quem é meu gráfico. Daqui a pouco a gente só vai fazer os vetores. X e o Y. Pessoal, vai estar bem fora de escala, tá? Mas a ideia, presta atenção, eu vou fazer em linha pontilhada mesmo de propósito. Essa parte da linha pontilhada não existe na curva, tá? Agora, essa daqui é que eu estou fazendo pontilhado. Agora sim, ó, essa aqui que eu estou preenchendo, ela existe. Ok? Essa é a curva C do meu problema. Ou seja, eu só quero dizer que essa aqui é a curva y igual a 2 menos x quadrado. Só que para a parametrização da curva C só interessa para x positivo. Essa parte da parábola não existe. Fechou? Bom, bora calcular quem que é R de 1 e quem que é R' de 1. O R de 1, tá fácil, fácil. É 1i, 2 menos 1, mais 1j. Ou seja, é o vetor 1, 1. E quem que é o R' de 1? Calculando algebricamente, né? Mas eu tenho que representar também. R de 1, cadê a minha derivada? Tá aqui, ó. É 1 sobre 2 vezes 1. Então, ó, 1 sobre 2 raiz de 1i, menos, aqui tá fixo, né? 1 vezes j. Quem que deu? Deu o vetor meio menos 1. Perfeito? Vamos representar esses vetores aqui agora. Pessoal, como que a gente representa o vetor? O vetor que dá... A derivada é o vetor tangente em cima do ponto. Que ponto? Quando t é 1, a gente vai obter o ponto 1, 1. Certo? Como que eu represento esse vetor aqui? Ó, vai estar fora de escala. Tá? Tentar fazer o mais. Aqui, ó, está o ponto 1, 1. 1, 1. Ok? Então, aqui, ó, eu corto em raiz de 2. Tá certo? Corto em raiz de 2. Esse cara, se ele é o ponto 1, 1, então necessariamente esse vetor aqui, ó, que eu estou fazendo aqui agora, é o R de 1. Professor, por quê? Porque o vetor R não é o R' que eu estou fazendo. Pelas aulas que a gente já viu até chegar aqui, ele é o vetor que a gente sempre tem que fazer a origem, né? Inclusive, na aula de hoje eu fiz isso também, na hora que eu fui montar o R de T e o R de T mais H. Lembram? Estava no espaço, aqui está no plano. Esse vetor aqui, ó, é o vetor R de 1. Daqui a pouco ele vai virar, fisicamente falando, um vetor posição. Então, tá aqui, ó. Ele morre nessa bolinha aqui. E o vetor derivada, no mesmo instante 1, ele tem que ter origem no ponto 1, 1. Vocês se lembram lá na hora que eu, no instante T, né, quando o H se aproximou de 0... Então, necessariamente, ó, eu vou desenhar o vetor aqui, depois eu explico as contas que eu fiz, tá? Esse vetor, a partir desse ponto, vou fazer até na outra cor, preto aqui, ó. A partir da origem, no ponto 1, 1, ele é tangente à curva. Tangente à curva. E dá uma olhada. Pessoal, esse vetor aqui, ó, ele corta o eixo x no número 3 sobre 2. Eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui. Quem que era o vetor? Quem que era o vetor aqui da derivada? Ele tem que valer meio e menos 1. Moral da história, ele anda meio, 0,5 unidades a partir de x, e anda uma unidade para baixo, para y. Se ele tem origem no ponto 1, 1, ele vai andar a partir de 1 mais meia unidade para cá. E a partir do 1, uma unidade para baixo. Tá certo? Ó, aqui eu andei meio para cá e uma unidade para baixo. Dá exatamente esse cara que é o R' de 1. Perfeito? É só você lembrar, ó, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 3 sobre 2 é 1,5. Então tá fora de escala, mas está até relativamente bem representado. Fechou? E para a gente poder caminhar já para os finalmente, eu tenho aqui
um exercício daquela questão da reta tangente. Eu quero as equações paramétricas, né? A equação paramétrica, se você quiser vetorial, da reta tangente. Pessoal, se é reta tangente, necessariamente eu já vou começar a escrever no problema. Ó, é um S, que é P mais T, vezes o R' de T. É daquela definição. Quem que é o ponto P? O ponto P é esse aqui, 0, 1 e π sobre 2. Bom, agora é só, o ponto já foi dado, né? Essa hélice, ela é chamada de hélice elíptica pelo seguinte, ó, se aqui fosse cosseno, seno e t, é aquela hélice circular que a gente viu na aula do 3D lá, tá? Das curvas no espaço. Só que aqui, ó, esquece agora a terceira entrada. Isso aqui é uma equação de uma elipse. Concordam? Ó, 2 e 1. Os vértices em x é 2 e menos 2, o vértice em y é 1 e menos 1. É aquele A e B que a gente tratou lá nas curvas do plano. Só que como tem esse T, é como se a elipse estivesse subindo. Então, portanto, é uma curva elíptica. Uma hélice elíptica, melhor dizendo. Não deixa de ser uma curva elíptica, tá? É uma hélice elíptica. Mas, enfim, mesmo que você não tenha identificado qual é o desenho, dá para você determinar a equação dessa reta. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada. Quem que é o R' de t? Facilmente a gente enxerga que é menos 2 seno de t, que é derivar entrada por entrada. Derivada do seno é cosseno, derivada de t é 1. Então, a primeira entrada vai dar sempre igual a 1. Agora que vem a questão. Eu quero a equação da reta tangente, certo? Isso daqui é o vetor derivada para todo ponto da curva. Esse é o vetor derivada. A pergunta é, qual é o valor de t, qual é o valor de t, de tal forma que o R de t dá esse ponto P. O R de t mesmo. Qual é o valor de t que eu tenho o ponto P da curva? Lembra, a curva C tem um R de t. Tem um ponto P lá na curva. Vamos, ó, vou até fazer aqui o desenho. Vou fazer num rascunho, vai. Olha aqui, lembra disso. Eu tenho lá a minha curva, eu peguei um ponto P. Esse ponto P ele é dado por um R de t. A pergunta é, quem é o t que leva no ponto P 0, 1 e π sobre 2 no meu problema? Entenderam a ideia? Qual é o valor de t que vai dar esse vetor que dá esse ponto aqui? Fechou? Então vamos escrever isso. Não é difícil, tá? Enxergar isso aqui, ó. No ponto P, a pergunta é, 2 pontos. Qual o valor de t para que o R de t, que a gente sabe que é 2 cosseno de t, não é a derivada, é o R, hein? Cuidado. Seno de t. E o t, ó o desenho que eu fiz aqui no rascunho de novo. Para que o vetor R de t dê quem? O ponto 0, 1 e π sobre 2. Deu o ponto 0, 1 e π sobre 2. Pessoal, tecnicamente, a primeira entrada igual à primeira, segunda igual à segunda, terceira igual à terceira. A própria terceira entrada vai te já quem dá a resposta, mas o correto é fazer isso aqui, ó. Então, 2 cosseno de t tem que ser igual a 0, e o mesmo t tem que satisfazer seno de t igual a 1, e o mesmo t tem que satisfazer seno igual a π sobre 2. É óbvio que da própria terceira entrada a gente enxerga que o t vale π sobre 2. Tá certo? Se esse é o valor do t, então a equação da reta tangente nesse ponto é para quando o meu R' de t, que aparece aqui, vale π sobre 2. Certo? Esse R' de t aqui, no caso, é π sobre 2. Assim, basta que a gente calcule o R' de π sobre 2. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, pessoal. Se o ponto P é um ponto da curva, com certeza vai dar certo sempre isso aqui. Se você chegar em duas respostas para T, é porque você pegou um ponto que não é da curva. Se o ponto P, é o rascunho de novo, se o ponto P ele é um ponto da curva, ele com certeza ele é um R de algum T. Tá? Lembrando que esse ponto P aqui, ele é um ponto da curva, ele surge a partir de um R de T. Então, é uma questão lógica de que tem a solução única, esse sisteminha que aparece aqui. Bom, resolvendo isso daqui, vamos ganhar tempo. Eu vou substituir agora no R' de π sobre 2 para poder descobrir quem é o vetor aqui, tá certo? Quem é o vetor. Essa é a minha derivada, então vamos lá. Quanto que vai dar? Menos 2 seno de π sobre 2. Pessoal, seno de π sobre 2 é 1.
seno de π sobre 2, é isso, tá certo. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Então, isso vai dar menos 2, já vou colocar o resultado direto, tá? Menos 2, tá aqui. Cosseno de π sobre 2 é 0, 0, e aqui é fixo igual a 1, certo? Logo, acabou o nosso problema. Ele pede a equação paramétrica. Primeiro, eu gosto de montar a vetorial. O meu S é formado pelo ponto 0, quem que é o ponto? 0, 1 e π sobre 2, mais t, que multiplica o vetor 2, 0 e 1. C e somente C, como ele pediu equações paramétricas, né? A gente tem que montar na forma paramétrica. A minha reta S, dois pontos, ela é x igual a menos 2t, y, para quem não entendeu, ó, x é igual a 0, aqui, pessoal, desculpa, é menos 2, ó, eu copiei o número errado, menos 2t, 1 mais 0t, então vai dar só 1, e π sobre 2 mais t. Então, aqui vai dar y igual a 1, e z é igual a π sobre 2 mais t. E morreu esse nosso problema. Pessoal, só para finalizar nossa aula, quero apresentar rapidamente as regras de derivação. Assim como existe regra do produto, aqui não vai ter regra do quociente porque não se divide vetor por vetor, tá certo? Mas todas as outras regras, elas permanecem para funções vetoriais. Eu quero falar rapidamente nisso daqui, já para a gente encerrar a aula. Tem um exercício rápido ali para fazer também, e assim nós finalizamos. Pessoal, eu quero pegar aqui, ó, U de t e V de t, as funções vetoriais, e F de t uma função real. Vamos organizar o mundo aqui. U e V é como se fossem as minhas R1, R2, R3, R4 que eu chamei agora. F é uma função do cálculo 1. F de t igual a t quadrado, F de t igual a E de t, F de t é 2 menos t quadrado. Tá certo? Essa U de t aqui tem as funções componentes, a V de t tem as suas funções componentes. Tá certo? Por que que isso é importante? Primeira regra, aqui são somas de funções vetoriais. A derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada da subtração é a subtração das derivadas. Porque vão aparecer 3 produtos aqui. Um número vezes a função vetorial. Você mantém o número e deriva a função vetorial. Ok? A mesma regra para a função lá do cálculo 1. Olha essa daqui. O que que é essa bolinha aqui? Tá vendo que tem uma bolinha mais forte aqui de propósito. Aqui eu estou pegando uma função vezes uma função vetorial. É como se fosse isso aqui, ó. Rascunho de novo. Imagina que você está pegando esta função, f de t igual a t ao quadrado. E aí você pega uma função u de t formada por e de t, ln de t e raiz de t. O que que é fazer f de t vezes u de t? Tecnicamente é você pegar e fazer t quadrado e de t, tá certo? Ou seja, essa função f de t vezes u de t aqui, né, você tem uma função que, nem vou fazer aqui, é o t ao quadrado vezes essa e de t, ln de t e raiz de t, ok? Se você fizer isso daqui, pessoal, você tem uma f vezes uma função vetorial. Vale a regra do produto. Vale a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Agora, presta atenção. Por que essa bolinha está mais magra e essa está mais gorda? Porque isso aqui é produto de função por função vetorial. Função real por função vetorial. Aqui é o produto escalar de duas funções vetoriais. Toma cuidado. Lá em VGA, o produto escalar dá um número porque os vetores são vetores constantes. Aqui eu tenho a função vetorial, ela tem funções nas suas entradas, então nem sempre dá número. Aliás, na maioria dos casos não dá número. Então, nesse caso aqui, ó, né, rascunho de novo, vamos lá, para ver se vocês estão entendendo, ó. Vamos pegar uma mais rápida aqui, ó. U de t igual a t ao quadrado e 2t. E a v de t, ela é igual a e de t e t apenas. O que que é o produto escalar entre dois vetores? Isso aqui a gente aprendeu lá em VGA. É a primeira vezes a primeira mais a segunda vezes a segunda. Certo? Produto escalar é primeiro vezes o primeiro mais segundo vezes o segundo. Lá em VGA dá número porque todas as entradas lá em VGA são números, não são funções. Tá certo? Aqui, então, tecnicamente, você vai ter uma função que você precisa derivar. Se você tem o produto escalar e quer derivar isso, vale a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo.
E o mesmo vale para produto vetorial. Porque, afinal de contas, aqui são vetores. Produto escalar, produto vetorial. Não deixa de ser produto, derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E também vale, isso aqui é a regra da cadeia, tá? Quando você tem uma U de f de t, né, você faz uma composição da função vetorial com uma função escalar, você faz a derivada de quem está dentro vezes o linha f de t. Ou deriva o grande vezes a derivada de quem está dentro, que é o que está escrito aqui. Ok? Bom, para encerrar a aula, eu quero fazer esse exemplo bem rápido que mostra uma propriedade dessas partes de derivação aí. Presta atenção, eu quero mostrar que se você tem uma função vetorial cuja norma dá sempre uma constante real, então o vetor derivada é ortogonal a todo R de t. Isso é um exercício clássico, já vi cair em vários concursos, em ingressos de mestrado, eu já vi caindo também. Não é um exercício muito difícil, mas ele requer muito raciocínio de função vetorial e também de VGA. Primeira informação que eu vou colocar nesse exercício é que se o R de t é uma constante alfa para todo t, no caso, então quando eu elevar ao quadrado, a norma de R de t ao quadrado é alfa ao quadrado. Pessoal, só elevei ao quadrado por conta dessa segunda informação que eu quero colocar aqui. O que é a definição da norma de um vetor? Lá em VGA, quando você tratou norma de vetor, vamos pegar aqui. Você tinha um vetor, vamos pegar assim, um vetor V que ele era dado pelas coordenadas A, B, C, certo? Nem precisa, vamos pegar um vetor V, a definição básica. O que era a norma de um vetor? A norma de um vetor, ela era a raiz quadrada do produto escalar do V pelo V, né? Por exemplo, se agora sim, se o teu vetor fosse um vetor ABC, quer ver como que a coisa bate? Ó? O que é o produto escalar de V por V? É fazer A vezes A, mais B vezes B, mais C vezes C. Ok? Que dá a raiz do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, o que sobra? Só sobraria A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Só que eu quero esta definição aqui, certo? A gente sabe que norma de R de t, vamos pensar assim, vai ser um quadrado por enquanto, é a raiz quadrada de R de t, produto escalar, bolinha mais grande, né? Mais grande, nossa, doeu agora, desculpa, gente. Bolinha mais volumosa, era isso que eu quis dizer, uma bolinha maior, tá? Raiz quadrada do produto escalar de R de t por R de t. Doeu, mas enfim, perdão. O que seria, então, o R de t ao quadrado? É o produto escalar de R de t por R de t. Sabe o que eu vou fazer agora? Desses dois aqui, eu tenho de 1 e 2. A gente tem o quê? A gente tem que o R de t, produto escalar com R de t, é igual a alfa ao quadrado. Né? Concordo? Tá aqui e tá aqui. Só escrevi isso. Eu vou pegar esta equação agora e vou derivar dos dois lados. Certo? Derivando os dois lados dessa última igualdade. Derivando os dois lados da igualdade. Veja bem. Primeiro eu vou fazer uma identificação. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. R de t, produto escalar R de t, tudo isso linha, é igual a alfa ao quadrado linha. Mas espera lá, se alfa é uma constante, alfa ao quadrado é constante. Derivada de constante é o quê? Zero. Moral da história. Aqui, agora, eu vou utilizar aquela regra do produto. Vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso é igual a zero. Né? Que a derivada de constante é zero. Mas espera lá, essas duas parcelas são iguais. Dá ela repetida. Então, isso aqui é 2 vezes R' de t vezes R de t. Aqui também é produto escalar, tá? Igual a zero. Isso aqui também é produto escalar, tá, gente? Eu esqueci desse detalhe aqui. Que também é produto escalar. Mas aqui a gente chega, esse 2 não fede, não cheira, né? Dá para dividir todo mundo por 2. E aí eu chego que o produto escalar entre esse vetor R' e esse R de t dá zero. Qual que era a interpretação geométrica que a gente tem lá do curso de VGA? Quando dois vetores, o produto escalar dá zero, que quer dizer que esses vetores eles são o quê? Ou seja,
Eu acabei de chegar que o vetor R' de t é ortogonal ao vetor R de t. Esse símbolo aqui, para quem não se lembra, é um símbolo de ortogonalidade, que é exatamente o que o exercício pediu para eu falar. Se a norma é igual a alfa, então R' de t é ortogonal a R de t para todo t, tá certo? Isso tem uma utilidade tem bastante utilidade em exercícios de, principalmente, cálculo vetorial. Perfeito? Então, aqui eu encerro, foi uma aula mais comprida, mas eu consegui falar tudo de derivadas nessa aula, e na próxima aula a gente já vai começar com os conceitos de integrais, ok? Para funções vetoriais, e como que funciona quando eu tenho a integral definida e integral indefinida, que precisa daquela constante. Integral indefinida, primitiva, que assim seja, precisa das constantes. Então, nos vemos na nossa próxima aula. Aconselho a vocês fazerem bastante exercícios que envolvem essa questão de reta tangente, derivadas, vetor tangente, fazer a parametrização para fixar melhor a ideia. Então, grande abraço, nos vemos na nossa próxima aula de integral. Valeu, galera!